Olá, pessoal. O tema da nossa apresentação é Sou empreendedor ou trabalho para o iFood? A gente vai começar fazendo um contexto histórico, porque para a gente poder entender a situação desses profissionais, dessa força de trabalho, a gente precisa contextualizar primeiro para poder entender como se deu essa inserção deles no mercado de trabalho, né? A gente vai falar um pouco sobre as revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi em 1760, com o uso do vapor, terminou em 1850, que foi quando começou a segunda, que foi com o advento do combustível e da eletricidade, né? Aí nesse período houve a Segunda Guerra Mundial, e a terceira revolução veio com a eletrônica, né? O primeiro computador, e ela começou no final da Segunda Guerra, em 1945. Esses avanços tecnológicos do mercado de trabalho, da indústria, os trabalhadores eles fizeram muitas reivindicações, né? Reivindicações trabalhistas. E naquele período, dos anos 40, né? Eles já, aqui no Brasil mesmo, em 1943, já haviam algumas reivindicações trabalhistas sobre a questão do trabalhador e o Estado. Nos anos 2000, onde acontece a quarta revolução industrial, em que a gente fala sobre biotecnologia, robótica e outras tecnologias mais atuais. E aí a gente enxerga muitos aspectos positivos para o mercado de trabalho, para a indústria no geral, com esses avanços, né? Em paralelo com a terceira revolução industrial, surge o conceito de empreendedorismo, com o pensador Joseph Schumpeter, que dizia: empreendedor é a pessoa capaz de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação de sucesso. Em concepções mais modernas, temos que empreendedorismo é resolver um problema ou uma situação complicada, identificando oportunidades e transformando-as em um negócio lucrativo. Apesar de ambos os conceitos convergirem, nenhum deles parece descrever a situação do empreendedor iFood. Os conceitos anteriores descrevem o chamado empreendedorismo de oportunidade, enquanto o empreendedor iFood se encaixa melhor no conceito de empreendedorismo por necessidade. Empreender por oportunidade significa a possibilidade de alcançar a independência no trabalho ou aumentar a renda mensal. Por outro lado, empreender por necessidade é para aquelas pessoas que aceitaram o desafio de um negócio autônomo devido à falta de melhores alternativas profissionais. Elas precisam produzir renda o quanto antes para si mesmas e suas famílias. Com a quarta revolução industrial e o avanço das tecnologias em robótica, computação e principalmente tecnologias de telecomunicação, facilitou-se a criação de modelos de negócio como o do iFood, Uber, modelos de negócio que são majoritariamente baseados na conexão à internet. Bom, após a diferenciação entre empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade, eu vou falar um pouquinho sobre como acontece na prática e qual é o modelo de negócio do iFood em específico que vai ser levado como base. O modelo de negócio do iFood se baseia em equilíbrio entre o triângulo cliente, restaurante e entregador. Nisso, há dois tipos de transações envolvidas, o B2B ou Business to Business, entre o iFood e os restaurantes, e o B2C, entre o iFood e o consumidor final, onde os entregadores do iFood são profissionais independentes. Eles pegam a comida dos restaurantes e fazem um transporte até o cliente final, certo? E eles são pagos de acordo com a entrega efetuada. E o que é a base do iFood? São os restaurantes parceiros. Eles são a base do funcionamento do iFood. Eles podem decidir o preço de cada item ofertado no aplicativo, e esse valor nem sempre é o mesmo praticado no estabelecimento físico. Eles recebem publicidade e conectividade com o usuário final em troca de uma comissão paga ao iFood sobre cada pedido realizado. Tá? E no final, como que o iFood recebe dinheiro? Bom, a fonte de receita é baseada na comissão que a plataforma recebe dos restaurantes parceiros, ou seja, a cada pedido eu recebo X% dependendo do plano contratado. E quais são esses planos? O básico, onde o restaurante paga ao iFood 12% sobre o valor dos pedidos, incluindo a taxa de entrega, e uma taxa mensal de R$100 de manutenção, e a entrega é realizada pelo próprio restaurante. E o plano entrega, como diz o nome, o iFood faz a própria entrega, através de seus entregadores cadastrados, mas a taxa de comissão sobe para 27%, ou seja, um 15% de aumento em relação ao outro plano sobre cada pedido, incluindo a taxa de entrega, e a mensalidade também aumenta para R$180. E como o entregador se encaixa em tudo isso?
Bom, o iFood ele dá a possibilidade de incremento de renda para muitas pessoas, que podem escolher onde e quando vão atuar, dependendo da sua região, sem ter que fechar contratos de trabalho complicados com as empresas. Além disso, o entregador pode trabalhar de carro, motocicleta até de bicicleta, dependendo da sua região de abrangência. E eu trouxe aqui o BMG Canvas do iFood para deixar um pouquinho mais visual como funciona o modelo de negócio de fato. E eu queria falar sobre duas partes em específico, as parcerias-chave e o fluxo de receitas. Se vocês notarem, os entregadores se encontram no topo das parcerias-chave, porque eles são uma peça fundamental para o iFood conseguir entregar a proposta de valor de fato. Isso eu estou falando iFood, mas isso se encaixa em qualquer marketplace de delivery, certo? E os adquirentes de cartão de crédito. O que são esses adquirentes? São as empresas que fazem a transação da compra acontecer, certo? Como a Estônia, a Cielo, a Elo, enfim. Essas também são importantíssimas para o iFood conseguir ter um lucro maior em cima do pedido. E o fluxo de receita? Aqui é possível ver que o iFood ele não depende integralmente só do marketplace. Essas startups sempre têm uma lógica de expansão. Então, a partir do momento que eles conseguem enxergar outra forma de monetização, eles vão procurar ao máximo enraizar mesmo o problema, a dor que eles conseguem resolver e procurar outras soluções que podem ser oferecidas na plataforma. Aqui, por exemplo, tem o iFood Plus, onde a pessoa paga uma taxa mensal e não paga a taxa de entrega, mas é uma taxa mensal, por exemplo, de R$20 e não paga nenhuma taxa de entrega durante o mês. E tem o iFood Shop também, que não está aparecendo aqui, mas é uma forma que o iFood encontrou de se relacionar melhor com os restaurantes, onde ele oferece insumos a preço bem competitivo, na verdade, como sacola de entrega, como guardanapo personalizado, enfim, insumos para entrega que acabam trazendo um certo lucro para o iFood também. Então essa lógica de expansão da solução em si é sempre bem-vinda em startups desse nível. Como empresas ainda em expansão, startups como o iFood precisam se tornar atraentes para investidores. Além da proposta de serviço, o que atrai muitos investidores é o baixo custo de operação. Os aplicativos se posicionam como meios de conexão entre o triângulo cliente, entregador e restaurante, e com esse posicionamento, evita vínculos maiores com qualquer uma das pontas deste triângulo. Para esse trabalho, iremos focar no vínculo entre iFood e entregadores. Essas startups utilizam as nomenclaturas parceiros ou colaboradores em suas plataformas como meio de blindar-se contra o vínculo trabalhista entre as plataformas e os entregadores. Sem vínculo trabalhista, sem direitos garantidos aos entregadores, garantindo assim o baixo custo de operação. Muitos entregadores eram cientes deste fato e alguns até sabiam das consequências da falta de vínculo. Porém, o marketing desses conceitos é feito de forma a envaidecer a falta desse vínculo. E assim, os entregadores defenderam esse formato por muito tempo. Por conta da pandemia mundial causada pelo Covid-19, o mundo todo se manteve em isolamento em algum momento entre os meses de janeiro a agosto, para evitar a disseminação da doença. Isolados em suas próprias casas e querendo diminuir o contato com o mundo exterior, muitos se viram dependentes dos aplicativos de delivery, como iFood, Rappi, Uber Eats, entre outros, para suprir as necessidades de suas famílias e evitar espalhar mais ainda a doença. Na teoria, era perfeito. Pessoas com trabalhos essenciais continuariam trabalhando, enquanto os que não fossem permaneceriam em casa, reduzindo assim a quantidade de pessoas na rua. Mas não foi muito bem isso que aconteceu no Brasil, né? Por conta da responsabilidade de algumas autoridades e da falta de comprometimento da população com a quarentena, o vírus continuou circulando pelas cidades e contaminando cada vez mais pessoas, chegando a lotar UTIs em vários estados e tendo um extenso número de óbitos. O problema nisso tudo foi: muitos trabalhadores brasileiros acabaram se expondo e sendo contaminados, mas nem todos tiveram assistência das empresas às quais são associados, como foi o caso dos entregadores de plataformas de aplicativos. Trabalhando em situações precárias, muitos entregadores encontraram diversos obstáculos em suas jornadas, muitas vezes tendo que trabalhar e lidar com situações desumanas, sem apoio algum das empresas vinculadas. Saturados pela situação na qual trabalhavam e que apenas piorou nos últimos meses por conta da pandemia,
os trabalhadores vinculados aos aplicativos de entrega organizaram uma série de protestos e paralisações, exigindo das empresas um respeito maior quanto ao seu trabalho e cobrando seus direitos. Esses protestos aconteceram não apenas por todo o Brasil, mas contaram com a participação de vários outros países, como a Argentina, Chile, México e Equador, os quais também estão lidando com o descaso das empresas às quais são vinculados nesse cenário pandêmico. Além disso, o movimento, que ficou conhecido como Break dos Apps, contou também com apoio popular, no qual usuários boicotaram os aplicativos, dando avaliações negativas dos próprios, o que, consequentemente, abaixava as notas deles, além de não usar os serviços das plataformas nos dias das paralisações. Esse apoio veio por conta da empatia que a situação dos motoboys e bikers despertava em parte da população, que ficou sabendo ao longo dos meses da pandemia pelo que estes passavam graças às redes sociais, que divulgaram tanto relatos dos trabalhadores quanto as suas reivindicações. Segundo o perfil Treta no Trampo, que tem divulgado informações do movimento em uma linguagem simples, suas principais exigências foram: primeiro, aumento do valor por quilômetro. Os motoboys e ciclistas reclamam do valor por quilometragem, que resulta em necessidade de trabalhar por tempo acima do aceitável. Segundo, aumento do valor mínimo. É a taxa mínima para entrega, que precisa ser um valor que compense ligar a moto ou subir na bike. Terceiro, fim dos bloqueios indevidos. Os trabalhadores acusam as empresas de bloquear ou desligar entregadores sem motivo. Alguns alertam para o que chamam de bloqueio branco, que é quando o entregador continua cadastrado, consegue acessar o sistema, mas pode rodar o dia todo que não vai receber nenhum chamado. Pedem ainda que as empresas coloquem de volta no sistema quem teria sido bloqueado injustamente. Quarto, fim da pontuação e restrição de local. Segundo a pauta divulgada pelos trabalhadores, alguns sistemas, como o da empresa Rappi, possuem um sistema de pontuação. Na prática, os obriga a trabalhar nos finais de semana para que consigam juntar pontos que os tornem aptos a trabalhar nos outros dias. Quinto, seguro de roubo, acidente e vida. Caso aconteça um acidente enquanto se está trabalhando para a empresa, o ciclista ou motociclista fica descoberto e, além de arcar com possíveis custos de tratamento, ainda fica sem nenhum rendimento enquanto se recupera. Sexto, auxílio pandemia. Pede-se também que as empresas dos aplicativos ajudem com equipamentos de proteção contra o coronavírus. A demanda também inclui alguma forma de auxílio-doença caso contraiam o Covid-19 e precisem parar de trabalhar para se recuperar. Apesar de tudo, pouco foi feito pelas empresas quanto às reivindicações. Na verdade, muitos entregadores chegaram a relatar publicamente que foram banidos sem razão após se manifestarem contra a forma como são tratados, seja participando do movimento ou reclamando diretamente com a própria empresa quanto a algo, aumentando mais ainda o sentimento de abandono, mentira e descaso que eles já sentiam. No final das contas, graças à pandemia, muitos perceberam que o que lhes foi apresentado inicialmente não passava de uma ilusão, trazendo assim a necessidade de protestar e lutar pelos seus direitos. Paulo Lima, que é motoboy e membro do grupo Entregadores Antifascistas, relata: quando esses aplicativos chegaram aqui, venderam uma mentira para nós. A mentira era que somos empreendedores e nós acreditamos. As empresas não querem lidar com direitos, rescisão, férias, 13º salário. Hoje, os entregadores estão começando a se ver como trabalhadores e que precisam se manifestar para conseguir seus direitos. Podemos não saber ainda qual vai ser o desfecho do esforço conjunto dos manifestantes, mas uma coisa é certa, eles não vão desistir tão facilmente.